Livro Compreendendo a Unção, de Kenneth Hagin. Capítulo 6. A Unção para Pregar. Recordo-me de como minha avó ficou surpresa quando declarei: "Vou ser pregador." Vovó argumentou: "Mas filho, você poderá pregar se não tem força sequer para falar." Era pura verdade, porque meu coração não batia de modo saudável. E eu desmaiava se fizesse algum esforço. Desde a infância já tinha aprendido a ficar mais tempo sentado, na maioria das vezes, sem nem mesmo dizer qualquer palavra. Na realidade, no ano antes de eu ficar confinado à cama, certa noite, o vovó Drake dissera, à mesa de jantar, que tinha visto minha professora Bessie, mãe Hamilton, naquele dia, e perguntado a ela: "Como Kenneth está progredindo?" "Oh", disse ela, "Sr. Drake, ele continua o mesmo. Se ficássemos esperando que dissesse alguma palavra, nunca sairia coisa alguma. Na verdade, ele poderia faltar à aula sem ninguém chegar a perceber sua ausência." Aquela declaração fez com que eu tivesse uma ideia. Resolvi fazer uma experiência. Havia somente 2 aulas à tarde, a de Bessie May e uma outra, e assim, 2 ou 3 vezes por semana, matava as aulas para fazer algo divertido. Sabe, realmente nunca sentiram a minha falta. É claro que parei de agir assim depois de ser salvo. Quando voltei ao colégio, depois de ser curado, nunca mais perdi uma aula. Mas menciono o caso para demonstrar como eu era quieto. Depois de ter sido salvo e batizado, comecei a pregar, ainda muito jovem, na Igreja Batista. Sabia que era vocacionado ao ministério e a unção de pregador veio sobre mim. Não gostava e nem tinha qualquer unção para ensinar. Orava, estudava e preparava esboços de sermões. Ainda guardo quase todos eles comigo. Quanto a alguns outros, já não os utilizo mais. Porém, representam toda a iluminação que eu possuía naquela época. Deus abençoa-nos quando andamos de acordo com a iluminação sobre nós. Na primeira vez que preguei, o sermão durou 45 minutos. Para alguns pregadores iniciantes, bastam 10 ou 15 minutos. Entretanto, comigo aconteceu diferente, e assim tem sido desde então. Durante vários anos, fui como uma espécie de máquina de pregações. Gostava daquela unção. Quando ela descia sobre mim, eu pregava com tanta ênfase e velocidade que a congregação pedia: "Mais devagar. Não conseguimos captar metade do que o Senhor diz." Naqueles tempos, eu ainda não havia recebido o batismo com o Espírito Santo, mas ele estava em meu interior. A unção vinha sobre mim porque era vocacionado para aquele cargo. Também na época do Antigo Testamento, a unção estava sobre as pessoas para ocuparem determinados ministérios. A nuvem da glória se manifesta. Poderia contar algumas experiências sobrenaturais que aconteceram quando a unção para pregar pairava sobre o jovem pregador que eu era. Certo domingo à noite, pregava um sermão evangelístico acerca de Tiago 4,14, no qual ele pergunta: "Qual é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa." Tinha pregado durante 15 minutos, ungido pelo Espírito Santo, quando o poder de Deus entrou naquele auditório da igreja e o encheu como uma nuvem. A partir daquele instante, não consegui mais ver nenhuma só pessoa diante de mim, pois eu estava dentro daquela nuvem. Ouvia o som da minha voz, mas não entendia nenhuma palavra. Durante 17 minutos, olhei para meu relógio, não distingui o que falava. Finalmente, após esse período, enxerguei algumas pessoas nas 3 primeiras fileiras de cadeiras. Então,
A nuvem começou a desaparecer. Era exatamente como se ela se levantasse de cima de todos os que estavam ali. Não falei nada a respeito e terminei o culto de modo normal. Vários tipos depois, perguntei a um senhor idoso, muito espiritual, que estivera no culto. Percebeu se aconteceu algo diferente no culto de domingo à noite? Mas por quê? Disse ele. Conte-me se houve mesmo, então lhe revelarei o motivo da pergunta. Respondeu, ora, as pessoas têm comentado a respeito em toda a comunidade. Parecia que seu rosto brilhava. Não tinha aparência natural. Era semelhante ao rosto de um anjo. Então falei a respeito. Contei-lhe que não tivera consciência de uma só palavra da minha pregação nos últimos 17 minutos no culto, por causa da unção que estava poderosamente sobre mim. Tudo tinha sido resultado da obra do Espírito Santo, na unção e na nuvem de glória. Aumenta-se a unção. Depois de ter sido batizado com o Espírito Santo, entrei em uma dimensão maior do poder de Deus e aumentou em mim a unção para pregar. Há uma base bíblica para isso. O profeta Eliseu desejou uma dupla parte da unção de Elias. Este tinha sido ungido pelo Espírito Santo para ocupar o cargo de profeta, e Eliseu recebeu porção dobrada para ocupar o mesmo cargo. Depois de ter recebido o batismo com o Espírito Santo e ter falado em outras línguas, não contei tal fato para a igreja. Seguia a unção dentro de mim, aquela que nos ensina todas as coisas. Obedecia a orientação em meu interior. Não fale a respeito disso na igreja. Não fiz a mínima alusão ao acontecido e simplesmente continuei com os cultos comuns naquela igrejinha do interior. Não demorou 30 dias para as pessoas começarem a indagar. O que aconteceu com você? Passei a devolver. Por que essa pergunta? Pois bem, você está diferente, observavam. Procurei saber melhor. Em que sentido estou diferente? A diferença é boa ou ruim? É boa, asseguravam. Está bem, concluí. Mas a que exatamente vocês se referem? Quando você prega, percebemos uma espécie de poder que não tinha antes. Anteriormente, como já contei, eu tinha sido ungido para pregar, mas naquele momento a unção havia aumentado muito. As pessoas comentavam, agora, durante suas pregações, quase somos derrubados da cadeira. Não queriam dizer que eu era um pregador severo, mas estavam mencionando o poder existente no meu modo de ministrar. Certo membro da congregação era presbiteriano. Nossa igreja era única naquela comunidade, 85% dos membros eram batistas. Pois bem, aquele irmão presbiteriano era rico, segundo os padrões da época, e possuía muitos alqueires de terra. Todos os filhos dele já eram adultos e casados. Antes de saírem, ele e a esposa para um passeio na Europa, tinham ouvido falar de um casal na comunidade que receberam o batismo com o Espírito Santo, e ele avisou, se aquela ideia de falar em outras línguas entrar na igreja, vou tirar daqui todos os meus familiares. Imagine, eram 7 famílias. Enquanto o casal ainda estava na Europa, recebi o batismo. Quando ele voltou, perguntou a outro membro, um metodista de idade avançada, o que aconteceu ao nosso pregadorzinho, enquanto eu estava de viagem? O metodista, um gigante espiritual, respondeu, conforme me contou mais tarde. Então algo aconteceu? Sim, certamente, disse o presbiteriano. Você se refere a quê? Bem, agora é um pregador muito melhor. Quanto a mim, sempre o considerei um bom pregador, respondeu o metodista. Sim, porém está mais poderoso agora. Pessoalmente, já havia compartilhado minha experiência com o metodista, mas não dissera coisa alguma em público, pois eu não queria divisão na igreja. O metodista indagou, então, irmão, sabe o que aconteceu ao nosso pregador enquanto você esteve fora? Não.
foi batizado com o Espírito Santo e falou em outras línguas. O presbiteriano baixou a cabeça e o metodista não sabia se ele dizia ou não que sairia da igreja. Mas não chegamos a perder nenhum membro da igreja. Família alguma nos deixou. Todos perceberam o valor daquela experiência. Mais tarde, o presbiteriano chegou a falar abertamente. Eu ouvi pregar antes e depois. Agora também quero receber essa bênção. Como resultado das minhas experiências, 93% dos irmãos também foram batizados com o Espírito. Quanto aos demais, apenas permaneceram na igreja. Embora eu continuasse tendo sempre a unção para pregar, aquele poder com a nuvem de glória não voltou a ocorrer no meu ministério durante mais de 3 anos. Durante aquele tempo, tinha sido batizado com o Espírito Santo. Passei a congregar com o povo do Evangelho Pleno e comecei a pastorear uma igrejinha nas terras escuras do norte central do Texas. Certo domingo à noite, pregava animadamente sobre profecia. Foi o segundo domingo de setembro de 1939 e a unção veio sobre mim. Não sei o que disse e não vi mais coisa alguma. Era como se uma nuvem ou neblina densa tivesse enchido a igreja. Quando voltei a mim, desci da plataforma e estava em pé, lá embaixo, na frente. Era a primeira vez que acontecia assim e lembrava-me de minha esposa ter comentado certa vez. Você poderia pregar até dentro de uma bacia de lavar roupa. Ela se expressou desse modo porque eu nunca fazia qualquer movimento atrás do púlpito enquanto pregava. Tinha sido treinado assim quando era ainda batista sulino. Nesse caso, porém, a glória descera sobre mim, e eu não sabia uma única palavra que dissera durante 15 minutos. Estivera na nuvem de glória. Quando percebi que andava em derredor diante da igreja, fiquei vermelho de vergonha e subi correndo à plataforma. Coloquei-me atrás do púlpito e disse: Amém. Oremos. E fiz o apelo. Quando a unção está presente. Naquela noite, todos os pecadores na igreja foram para a frente e receberam a salvação. Tivemos mesmo um reavivamento e 20 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Talvez esse número não impressione hoje, mas em 1939, se houvesse meia dúzia de salvos e 3 batizados com o Espírito Santo, pareceria um terremoto de vitória esmagadora. Naquele culto, todos os que não haviam passado pelas águas foram batizados, e os perdidos ou desviados voltaram para Deus. Não foi a minha pregação que surtiu tal efeito, mas a unção. A nuvem de glória ainda aparece com bastante frequência em nossas campanhas de cura divina e em outros cultos. Há outras pessoas que já viram encher o salão. Às vezes, enquanto prego ou ensino, a nuvem entra e bloqueia totalmente a minha visão. Mas durante a maior parte do tempo, ela simplesmente paira sobre a cabeça de todos. Nessa ocasião, as pessoas recebem a cura sem mesmo precisar ser ministradas, porque a unção está presente. Às vezes a unção aparece para que todos a vejam. Você acha que ela não era visível quando a casa onde os cristãos estavam orando começou a tremer? No cárcere, em Filipos, quando tudo estremeceu, as portas abriram-se de repente e a manifestação aconteceu como resultado das orações de Paulo e Silas. Tenho o poder do Espírito Santo em mim o tempo todo, do mesmo modo como os demais cristãos. Mas aqui estamos abordando a unção especial para a pregação. Já não costumo pregar muito, pois tenho ensinado durante a maior parte do tempo, mas gosto muito dessa unção específica. Eu a amo. É diferente da unção para ensinar, pois sentimos-nos de outra maneira. É mais exuberante. É do mesmo espírito, mas é uma sensação diferente. Graças a Deus pela unção de pregar. Se eu exercesse algum controle sobre isso, eu a traria mais frequentemente sobre mim,
porque gosto dela. A diferença entre a pregação e o ensino é que pregar significa proclamar, e ensinar é o mesmo que explicar. De vez em quando, aquela unção para pregar ainda vem sobre mim. Se você jamais me ouviu pregar, adquira a fita El Shaddai, gravada durante uma das minhas pregações da palavra. Ministrei sobre esse tema há muitos anos, em uma reunião dos homens de negócio do Evangelho Pleno, perto de Washington, D.C. O cantor convidado estava cantando o hino final e eu estava sentado ali na plataforma, cuidando de algumas anotações. Estava pronto para dar meu testemunho a respeito da minha ida até o inferno, quando alguma coisa como uma manta desceu sobre mim, como se fosse um sobretudo. Tratava-se do poder para pregar. Você não imagina como aumentou minha vontade de começar logo o sermão. Lembre-se de que Elias lançou sua capa sobre Eliseu, como símbolo do Espírito Santo, que viria sobre ele daquela maneira, como um manto. Da mesma forma aconteceu comigo. Afinal de contas, as tipificações e prenúncios do Antigo Testamento foram cumpridos durante a Nova Aliança. Quando me passaram a palavra, não tinha ainda completado minhas anotações sobre El Shaddai, mas a unção para pregar já estava comigo, de modo que simplesmente peguei meu texto e levantei voo. Tivemos um culto e tanto.